estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Graça e paz, meus amados. É uma alegria nós estarmos juntos para compartilhar da palavra. E hoje, num dia ainda mais especial, que nós temos o privilégio de estar ministrando da palavra do Senhor para a IPI de Telêmaco Borba e também para a IPI Bethesda em Bolsa Nova. Queremos saudar os amados irmãos na graça, na paz e no amor de Cristo Jesus. Agradecer ao pastor Rodrigo, também ao Conselho de Telêmaco, por esse privilégio de estarmos juntos compartilhando da palavra do Senhor. Também, de uma forma muito especial, eu quero agradecer o carinho e o cuidado da Igreja de Telêmaco, que tem sido parceira neste ano de 2020, 2021. Todos nós temos passado por grandes dificuldades em relação a essa pandemia, e isso, de alguma forma, também tem afetado as nossas igrejas financeiramente. E a Igreja de Telêmaco Borba tem sido parceira com a gente, tem caminhado, tem cuidado também e nos auxiliado, né, nas nossas responsabilidades e necessidades. Então, um grande abraço
a IPI de Telemaco Borba, aos irmãos que ali congregam, o pastor Rodrigo, nosso irmão amado, e que Deus grandemente possa derramar grandes bênçãos sobre essa igreja tão amada, né? E que está sempre presente em nossas orações e no nosso coração. Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que tem fortalecido o nosso coração e trazido para nós, né? Principalmente, temos o privilégio de participar desse ministério, algo imprescindível na vida do cristão, que é a oração. E quando a gente fala em oração, nós pensamos, pastor, mas isso é tão, né, tão clichê. Qual cristão que não sabe que nós precisamos orar, que orar é importante, que é fundamental que nós, como igreja, estejamos orando? É verdade. Mas vocês sabiam que, mesmo cristãos, nós pouco oramos? Eu, há aproximadamente 2 anos, tenho feito parte do Ministério Nacional de Oração da IPI, juntamente com pastores, com líderes, com coordenadores de todo o Brasil. E algum tempo atrás, nosso irmão Edgar, professor Edgar, que é o coordenador geral da IPI, neste Ministério de Oração, tem nos desafiado a que nós empreendêssemos esforços para organizarmos torres de oração. E o que é a torre de oração? A torre de oração são grupos, né, orientados utilizando o WhatsApp, que estão orando 24 horas por dia, todos os dias da semana. Segunda a segunda, nós estamos orando. E a nossa torre, a torre da região sul aqui, né, do Brasil, que hoje já tem irmãos de todo o Brasil, se reúne na terça-feira para orar. Então, se você tem um chamado para oração, gostaria de participar deste ministério, entre em contato com o seu pastor, que o seu pastor vai estar entrando em contato com a gente, para que a gente possa cada dia mais orar e buscar diante de Deus a graça, o cuidado, a vontade de Deus para com a nossa igreja, para com as nossas cidades, para com a nossa nação. Então, se você tem um chamado para oração, converse com o teu pastor, para que nós possamos juntos fazer parte desse ministério que tem clamado pelo Brasil. Foi então maravilhoso que essa iniciativa, né, esse ministério que foi orientado e organizado pela Assembleia Geral da IPI, ele se organizou 6 meses antes da pandemia, meus irmãos. Então, 6 meses antes dessa pandemia, que afetou, que destruiu, que levou milhares de pessoas, nós já estávamos orando, né, todos os dias pela nossa nação, todos os dias pelo Brasil, e é por isso que nós podemos crer e confiar que em todo o tempo o Senhor tem estado conosco, para que a sua vontade se cumpra sobre nós. Amém? Então, se você tem um chamado para oração, para intercessão, converse com o teu pastor e venha participar conosco, né, da nossa torre de oração. A nossa igreja local, a IPI Bethesda, nós já temos uma torre local. Ela funciona no sábado, né, das 0 horas do sábado até as 0 horas, né, do domingo. Estamos juntos, orando e clamando ao Senhor e buscando a direção de Deus para as nossas cidades, para a nossa igreja, para a família. Então, quero desafiar você também, na sua igreja, a estar se organizando para uma torre de vigília, 24 horas de oração, clamando acerca da vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus grandemente abençoe sua vida. E falando sobre oração, eu gostaria de compartilhar com os amados do texto de Mateus, onde o próprio Jesus vem nos ensinar o que é oração, por que a oração é tão importante e como que nós podemos aprender a orar ensinados pelo próprio Jesus Cristo. Então vamos abrir Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 15. Aprendendo a orar com Jesus Cristo. Aprendendo a orar com nosso Mestre e Senhor. Textos assim, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe
o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar, meus amados? Pai amado e maravilhoso, estamos diante de Ti, mesmo numa realidade tão diferente, onde que isolados, ó Pai, sem poder ter o privilégio da comunhão com os irmãos, desfrutamos sim, ó Pai, das ferramentas da tecnologia para estarmos juntos, compartilhando a palavra e desfrutando, Deus, daquilo que o Senhor quer nos abençoar e nos falar neste dia. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nos calar a Tua voz, queremos ouvir de Ti. Precisamos ser pelo Senhor alimentados, exortados e edificados, a fim de que em Teu nome, Senhor Jesus, possamos frutificar. E os frutos se glorifiquem a cada dia. Senhor, abençoa grandemente Tua igreja, Teu povo, filhos e filhas, que a oração seja alicerce em nossas vidas, para que, no nome de Jesus, possamos conhecer a Tua vontade. E a Sua vontade, ó Pai, que é boa, agradável, perfeita, seja realidade em nossas vidas, em nossas igrejas, em nossa cidade, em nossa nação, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando você pensa em oração, o que vem ao teu coração? Quando você reflete sobre a importância da oração, que lugar a oração tem na tua vida? Qual a importância que a oração ocupa no coração do cristão? Por que orar é tão importante? O que é, de fato, orar? A palavra de Deus nos ensina, nos inspira que a oração, ela nos aproxima de Deus. Não é apenas um ritual de palavras que nós expressamos com o intuito de alcançarmos o que queremos ou de almejarmos algum desejo, alguma necessidade do coração. A oração é mais do que isso. A oração é um falar com o Pai. A oração, segundo Viktor Frankl, e por coincidência um psicólogo, ela trata do momento mais íntimo com o mais íntimo dos amigos. Não é simplesmente um despejar de palavras, não é simplesmente um se colocar diante do sagrado com o intuito de que a tua necessidade, a tua vontade seja manifestada. E o que Jesus Cristo nos ensina, então, acerca da oração? No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, conhecido como Sermão do Monte, nós vemos vários princípios acerca da caminhada da igreja. O Senhor fala diretamente ao coração dos discípulos a respeito de como a igreja do Senhor precisa viver. O Sermão do Monte é uma prática de vida para a igreja, é um falar profundo ao coração dos discípulos para que nós possamos ter uma vida diferenciada. Afinal, Ele mesmo nos chama de sal da terra e luz do mundo. E também aqui, nos versículos do capítulo 6, a partir do versículo 5, ele vem nos inspirar, nos ensinar, ele vem alicerçar nossa vida a respeito da oração. E o que nós aprendemos com Jesus nesse texto, meus amados? Primeiramente, nós aprendemos com Jesus, a partir do verso 5, que orar é sinceridade. Olha o que o texto nos diz. Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
O que o Senhor Jesus Cristo está falando? Ele está falando para mim, para você, que quando nós fomos dialogar, fomos nos dirigir em relacionamento com o Pai, nós precisamos apresentar o nosso coração, a nossa oração, o nosso falar a Deus, o nosso ouvir de Deus em sinceridade. Não podemos agir com hipocrisia. O que é hipocrisia? É mentira, é falsidade, é engano. É apresentar algo que nós não vivemos, apresentar algo que de fato nós não compreendemos, de buscar a Deus simplesmente em uma atitude superficial. Nós precisamos nos apresentar com o Senhor de fato, na sinceridade do nosso coração, e não em um espírito de religiosidade. Aqui Jesus Cristo está condenando esse espírito de religiosidade, de hipocrisia, que busca não esse tempo, esse princípio, esse relacionamento, essa intimidade, esse falar, esse experimentar da presença do Senhor, mas busca o reconhecimento dos homens. E é por isso que o Senhor Jesus destaca que estes que agem com hipocrisia estão em pé nos cantos das praças para que outras pessoas possam ver. A verdade é que isso é uma atitude, meus irmãos, com certeza nós não praticamos, e é bem verdade que na igreja muitas vezes nós vemos a dificuldade que as pessoas têm até de orar. Quando nós convidamos alguém para orar, ou quando alguém tem a espontaneidade de orar de uma forma espontânea, a gente vê que as pessoas até têm um constrangimento. Mas na época de Jesus havia esse problema. As pessoas se postavam, se posicionavam para que outros pudessem observar e, acima de tudo, admirar o seu comportamento de religioso. A oração, então, era como que algo que promovia o religioso a um status mais elevado. Deus falou: isso não é para vocês, meu povo. O que eu quero de vocês é a sinceridade do coração. Não é que vocês, não é para que vocês despertem a admiração das pessoas, não é para que vocês sejam reconhecidos como religiosos, mas para que de fato o coração de vocês seja exemplificado, o coração de vocês seja apresentado diante do Pai, e o Pai, na grandeza da sua misericórdia, vai ouvir a oração de vocês. O texto que o Senhor Jesus nos exemplifica isso é a parábola do publicano e do fariseu. Esse texto se encontra em Lucas 18, 10 ao 14, onde nós vemos que não é pela argumentação, não é pela superficialidade ou pela eloquência das palavras que nós somos ouvidos. Somos ouvidos quando em sinceridade apresentamos o nosso coração a Deus. Querem ver? O texto diz assim, Lucas 18, 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Neste exemplo de oração que o Senhor Jesus nos dá em Lucas 18, 10 a 14, nós vemos um exemplo claro acerca de um coração hipócrita, um coração em falsidade, um coração que se voltava para Deus simplesmente em engrandecimento, em soberba, em arrogância e ainda por cima, difamando o seu próximo. O texto nos diz que o fariseu, ou seja, o religioso, ele que conhecia os trâmites da religiosidade, todas as regras de oração, ele se portou de forma tão arrogante que a sua oração não foi ouvida. Nós podemos perceber as palavras dele, ações de acusações, ações de orgulho, de arrogância, de prepotência contra aquele que estava ao lado dele também orando. E é interessante que o Senhor usa o exemplo de um publicano.
alguém que era considerado inimigo do povo, alguém que era considerado um pecador, porque cobrava imposto do próprio povo dos judeus. E o texto nos diz que o fariseu, o religioso, não foi ouvido. Ao contrário daquele que uma oração muito simples, muito pequena, muito sincera, entrega a sua vida para o Senhor e diz: Senhor, misericórdia de minha vida, eu sou pecador. Misericórdia, Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço as minhas falhas, não estou aqui para acusar, não estou aqui para me defender, não estou aqui para me eximir da minha responsabilidade. Bem ao contrário, não é verdade? Bem ao contrário daquela atitude tão arrogante, tão ostensiva, né? Tão soberba daquele religioso. Então Jesus nos ensina, meus irmãos, que quando eu e você nos apresentamos diante dele, se nós não tivermos palavras eloquentes, não tivermos um discurso maravilhoso, não há problema. É o teu coração que ele quer. É a sinceridade da tua vida que ele precisa, né, ouvir. Porque, na verdade, como nós comentamos, oração não é um falar, não é um despejar de palavras, mas é um diálogo mais íntimo com o mais íntimo dos amigos. O que mais nós aprendemos com o princípio nesse texto, meus irmãos, a respeito da oração com o próprio Jesus? Também aprendemos, meus amados, que a excelência da oração, outro princípio acerca da oração, é que a oração é relacionamento com o Pai. Querem ver? Vamos voltar aqui para o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que o texto quer dizer, meus irmãos? Diferentemente daquele que busca ser reconhecido por homens, diferentemente daquele que busca, né, o aplauso dos homens, diferentemente daquele que usa da oração, desse momento, né, de intimidade com o Senhor para aparecer, o cristão, aquele que busca a vontade do Senhor, o discípulo, o filho, aquele que nasceu de novo, tem o seu momento particular com o Senhor. O texto, né, aqui que descreve o quarto, na verdade, no original é tameion, é como se fosse o porão da casa, ou seja, você e o Pai no secreto. Você diante do Pai e o Pai diante de você. Num diálogo sincero, profundo, relacional, íntimo, onde eu e você podemos apresentar o nosso coração para o Senhor. Um exemplo máximo que nós podemos ver, né, um exemplo maravilhoso a respeito dessa oração de tão grande intimidade, de tão grande sinceridade, de tão grande profundidade, é a oração de Ana. Vocês lembram de Ana? Ana, mãe do profeta Samuel, ela não tinha filhos. E a palavra de Deus diz que com isso ela se entristecia. Seu coração andava amargurado e triste, e havia nela profunda amargura de espírito. Até que um dia, indo à casa do Senhor, indo ao templo, ela clamou ao Senhor. Vamos voltar e conhecer um pouquinho da oração de Ana? 1 Samuel, capítulo 1, versos 9 ao 15. Que o texto nos diz. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O que Ana mais desejava, o que Ana mais almejava no seu coração, era um filho, para que com este filho pudesse honrar a Deus.
Ela não buscava simplesmente uma companhia, ela não buscava alguém que pudesse sustentá-la na sua velhice. Ela buscava uma forma, ela buscava um filho na qual ela poderia devolver, honrar ao Senhor. O texto nos diz que ela não apresentava palavras grandiosas, não apresentava discurso ao Senhor. Ela não conseguia nem expressar, através dos seus lábios alguma palavra. Ela orava com o seu coração. Ao ponto de que faltou discernimento ao sacerdote Eli, e ele achou que ela estava embriagada, falando sozinha. Mas ela estava orando no profundo, no secreto, ela e o Senhor. E a palavra de Deus diz, que ela foi ouvida e ela foi mãe de um homem extraordinário. Um homem que foi juiz, sacerdote e foi um grande profeta de Deus. Então essa é a oração que nós precisamos apresentar diante do Senhor, nem sempre com palavras rebuscadas, nem sempre com um dicionário pleno, perfeito. É o nosso coração, no tameion, no encontro com o Senhor, no profundo, no relacionamento, para que o Senhor seja engrandecido. Também aprendemos, meus amados, que o melhor do orar com o Senhor não é nem o fato de que nós vamos receber aquilo que nós pedimos. Porque muitas vezes nós nem sabemos de fato se aquilo que nós pedimos é aquilo que é vontade do Senhor. Mas o excelente desse tempo de estar com o Senhor é a recompensa de poder estar com Ele. É o próprio desfrutar da companhia. Quantas vezes nós vamos orar, oramos por 5 minutos, já caímos no sono. Quantas vezes nós vamos orar, então já oramos rapidinho ali na hora do almoço, na hora da refeição. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina é que o melhor da oração é o estar com o Senhor. É orar com o Pai em secreto. E essa presença é a recompensa daquele que clama, daquele que ora, daquele que intercede, daquele que suplica, daquele que adora, daquele que se prostra, daquele que agradece. Porque a oração não é só petição, meus amados. A oração é louvor, a oração é adoração, a oração é confissão, a oração é relacionamento, a oração é gratidão ao Senhor. Por isso que é o momento mais íntimo com o mais íntimo dos amigos. É o momento em que eu e você podemos desfrutar de quem o Senhor é. Na oração nós falamos, mas também ouvimos. Na oração nós somos permeados e agraciados pela presença do Senhor, porque Ele nos prometeu estar conosco todos os dias. Outro princípio que nós aprendemos em Mateus 6 é que na oração nós precisamos nos apresentar em integridade. O que é integridade? O que é algo íntegro? Algo íntegro é algo que não está partido. Então, quando nós nos apresentamos ao Senhor, nós precisamos estar inteiramente diante dEle. Meus pensamentos, minhas emoções, o meu coração precisam estar focados em Deus. Eu não posso estar com Deus pensando na minha tarefa, pensando no meu trabalho, pensando nas minhas responsabilidades. Eu preciso entender que aquele momento é um momento sagrado. É um momento em que eu posso desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é para mim, de tudo aquilo que Ele representa em minha vida, do meu relacionamento, da minha intimidade com o Pai. E é por isso que Ele alerta, Versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como aqueles que não são cristãos, como aqueles que não conhecem a Deus, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Que interessante isso, não é verdade? Então, quer dizer que não é por muito falar, não é isso que Jesus está falando, meus amados, é que não é por muito falar palavras vãs, coisas que nós não vivemos, coisas que nós não sabemos, coisas que muitas vezes nós nem temos a compreensão daquilo que falamos. Não é uma verborragia, não é um despejar de palavras que nós seremos ouvidos. O que o Senhor quer de mim, de você, é que eu possa orar integralmente na sua presença, corpo, alma e espírito diante dele, não usar de palavras vãs, vazias, totalmente desprovidas de sentido, mas é entender que esse tempo com o Senhor, num relacionamento, eu posso colocar o meu coração diante dele e falar daquilo que está aqui, das minhas mágoas, aflições, da minha alegria, sim, daqueles que eu amo, daqueles que eu suplico. Oração não é um muito falar, não pode ser da boca para fora. Jesus nos alerta a não sermos como os pagãos, ou como aqueles que não o conhecem. Para que eu possa orar, eu preciso conhecer o Senhor, por isso que é relacionamento. O grande escritor C.S. Lewis, quando ele foi interrogado a respeito de por que ele orava pela sua esposa. A esposa C.S. Lewis estava enferma, ela tinha câncer e no estado terminal. E ele orava e não havia melhora.
Então ele foi questionado por que orar por uma pessoa que está com câncer, uma fase terminal e já nenhuma esperança. Ele respondeu assim, olha que interessante, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e minha sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Não é Deus que vai ser mudado pela oração, meu amado, é eu e você. Na oração com Deus, no diálogo com Deus, em sinceridade com o Senhor, em integralidade para com o Pai, eu sou transformado de glória em glória. A sua presença me toca, me transforma, me molda. A sua presença me revela aquilo que é a vontade do Senhor. E aí eu me consolo. Porque às vezes eu vou para o Senhor achando que aquilo que eu estou pedindo ou por alguém que eu estou intercedendo é o certo, e na oração o Senhor vem e me revela aquilo que é a vontade dele. E é por isso que o texto nos diz, o Pai sabe o que você precisa, quem não sabe é você. Quando estamos então em oração, em sinceridade, em integridade, nós conhecemos qual é a vontade de Deus para nós, e essa vontade de Deus para nós, ela acalma, ela nos pacifica, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos direciona. E o que nós queremos de verdade na oração é isso, meus irmãos. Não é que os nossos pedidos sejam atendidos, mas é que a vontade de Deus se cumpra em nós. Tem um exemplo que o pastor da igreja da Indonésia uma vez nos mostrou, que é bem interessante. Ele diz assim, a oração é como um filho que precisa de uma bicicleta, né? E pede para o pai sempre por um skate. O filho precisa da bicicleta porque ele mora muito longe, ele estuda muito longe, né? A sua casa é muito longe da escola. E aquela bicicleta vai servir para ele, né, de uma forma muito mais útil do que um skate. Mas ele continua pedindo o skate, ele continua pedindo o skate, até, né, que ele, refletindo com o seu pai, diz, pai, na verdade, eu acho que eu preciso mais de uma bicicleta, na verdade. E o pai, que já comprou a bicicleta, então, né, concede a bicicleta para o filho, porque é mais útil. Deus tem para mim e para você não o que eu quero, mas aquilo que Ele tem para nós, que é o melhor. Deus tem o melhor para nós, mas o melhor de Deus para nós nem sempre é aquilo que é a minha vontade. Por isso oramos para que nós possamos conhecer a vontade do Senhor, oramos para que nós sejamos saciados pela sua presença, oramos para que o reino de Deus se manifeste em nós, oramos para que nós sejamos transformados nesse encontro, nesse relacionamento com o Senhor. Oramos porque orar faz bem para nós. E Deus se agrada de estar em intimidade, em relacionamento com seus filhos. E por último, meus amados, nós oramos porque nós buscamos neste andar com o Senhor, nesse conhecer a vontade do Senhor, nesse buscar, né, não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos porque estamos pautados no maior exemplo de oração que o mundo já conheceu, que é a oração, né, conhecida como oração do Pai Nosso, nos versos 9 ao 15. Alguns princípios com relação à oração do Pai Nosso, eu e você precisamos trazer para o nosso coração, para que nós possamos não errar quando nós estamos orando. O que Cristo Jesus nos ensinou a respeito de oração, quando Ele mesmo orou com os seus discípulos, né, ensinando-os a respeito da oração, a oração do Pai Nosso. A oração precisa ser alicerçada neste exemplo, neste maior exemplo de diálogo com o Pai. Então, o que eu e você aprendemos na oração do Pai Nosso? Aprendemos, versículo 9, que na oração nós precisamos glorificar a Deus. Aprendemos, versículo 10, que na oração nós buscamos não aquilo que nós queremos, mas buscamos a manifestação do reino e da vontade de Deus. E aí você me pergunta, o que é o reino de Deus, pastor? Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós oramos quando nós buscamos em arrependimento, perdão e reciprocidade. Assim como fomos perdoados, nós também somos chamados a perdoar. E na oração nós colocamos o nosso coração ao Senhor, reconhecendo nossas falhas, limitações, para que o Senhor nos perdoe e assim nós possamos compartilhar do perdão recebido. Na oração, segundo a oração do Pai Nosso, nós reconhecemos, versículo 13, nossa limitação e a nossa fragilidade como servos. Clamamos para que Ele nos livre do mal e nos livre da tentação. E na oração, o intuito maior de ser servo e serva de Deus é que nós possamos, através da presença de Deus em nós, manifestar, vivenciar o reino,
o poder e a glória de Deus. Eu e você, meus irmãos, não vivemos para que as nossas vontades sejam saciadas. Nós não somos cristãos para que nós possamos cumprir aquilo que o nosso intelecto, o nosso intento, nossa vontade, o nosso desejo, anseio. Nós vivemos para que o reino, o poder e a glória do Senhor se manifestem. Nós fazemos parte desse ministério, do MNO, o Movimento Nacional de Oração, e temos sido desafiados a que em cada igreja haja uma torre de oração, que em cada presbitério haja uma torre de oração. O povo de Deus orando, clamando, não para que nós possamos ver a vontade da IPI se manifestando, nossas cidades sendo tomadas e acontecendo aquilo que nós desejamos. Nós oramos como MNO, oramos como povo de Deus, oramos como família, oramos como IPI. Para quê? Para que o reino, o poder e a glória eterna do Senhor sejam vislumbradas, sejam manifestadas no meio do seu povo. Na tua casa, no meio da tua família, no teu bairro, na tua cidade. Quanta coisa que nós olhamos e observamos que não está nada em harmonia com a vontade do Senhor. A violência, lares destruídos, famílias arruinadas, corrupção, a enfermidade, o descaso, os vícios, quantas coisas horríveis. E através da oração, através das torres de oração nas igrejas, nos presbitérios, em nossa igreja, porque a palavra do Senhor diz para nós isso, nos promete isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ouvir, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu vou ouvir essa oração e eu vou curar a sua terra. Nós oramos porque nós queremos ver o reino, o poder e a glória eterna do Senhor se manifestando em nossas vidas. Que Deus grandemente abençoe sua vida, Igreja do Senhor. Que você possa cada dia mais se comprometer com o Senhor em oração, clamar, porque se de fato nós queremos ver cura, de fato nós queremos ver o agir de Deus se manifestando, de verdade nós queremos ver a vontade do Senhor em nossas igrejas, famílias e cidades e nação, nós precisamos orar. Comprometa-se com a oração, comprometa-se com esse relacionamento mais íntimo com o mais íntimo dos amigos, para que através da sua vida o Senhor possa te usar como intercessor, como alguém que busca não aquilo que nós queremos e desejamos, mas aquilo que é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda suplicar dessa oração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador.
Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse propósito, por esse momento tão maravilhoso de estarmos juntos como igrejas reunidos, como IPI de Telêmaco, como IPI Bethesda, Senhor, para que juntos possamos nos alimentar da Tua Palavra, aprendermos mais acerca da oração, da intimidade e do relacionamento contigo. Queremos pedir Teu perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes, ó Pai, somos como os hipócritas, somos como os pagãos. Deus, falamos aquilo que nós não vivemos, falamos aquilo que não está em nosso coração, não agimos com sinceridade. Mas a semelhança dos teus discípulos, dos teus servos no passado, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, nos ensina a orar. Nos ensina, Senhor Deus, a orar ao modelo que Cristo Jesus nos ensinou, para que o teu nome seja santificado, para que possamos compartilhar do pão que recebemos, para que haja, Senhor, arrependimento dos nossos pecados e para que o teu reino seja manifesto. Senhor, cumpra-se em nós toda a tua vontade, que a cada dia mais em intimidade, em relacionamento, a IPI do Brasil, a tua igreja, Senhor Deus, possa te buscar e nós possamos ver, ó Pai, em nome de Jesus, tua vontade presente, Pai, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas cidades, em nossa nação. Vem despertar-nos, ó Pai, a respeito desse princípio tão importante que é a oração. Nós precisamos, ó Pai, conhecer a Tua vontade, para que nós sejamos transformados e transformados possamos ver, ó Pai, cidades, vidas, famílias, uma nação transformada. Cumpra-se em nós, ó Pai, todo o Teu querer, para que possamos ser uma igreja que ora para a Tua glória e para que a Tua vontade se cumpra em nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados, uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos nos comprometer com a oração. Ore, coloque-se diante do Senhor, busque ao Pai em relacionamento, para que nós possamos ver a vontade dele sendo manifestada em nossas igrejas e cidades, para a glória do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pelo convite, Pastor Rodrigo, conselho da IPI Telêmaco Borba. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.